para quem gosta do miudinho, né? A gente vai fazer o miudinho aí da parábola do filho pródigo. Vamos ver aqui. Essa palestra a gente tirou do livro Em Busca da Verdade e nós copiamos uma palestra do Divaldo, que ele fala dessa parábola, tendo como base uma tela do pintor Rembrandt. E a gente vai ver logo depois aí desse slide. E é muito interessante porque ele vai mostrando cada parte da tela e julgando, pegando o ensinamento da parábola e comparando com a pintura. Então, a gente vai ver agora o quadro, que é esse aqui, que é a tela, o nome da tela é O Retorno do Filho Pródigo, e é uma tela que foi produzida em 1669 e ela se encontra no museu na Rússia. Então, nós encontramos, de uma forma muito simples, um slide que fala da vida desse pintor, e a gente vai passar agora para vocês verem aí. Só vou adiantar um pouquinho aqui, porque senão demora. Importantes da história, a obra revolucionária de Rembrandt van Rijn. Ele nasceu em 1606, na cidade de Leiden, e quando criança já demonstrava habilidade e interesse pela pintura, tornando-se aprendiz de um pintor em sua cidade. Na adolescência, abandonou os estudos universitários para se dedicar totalmente à pintura. Aos 25 anos, Rembrandt já era considerado um dos melhores retratistas de sua cidade. Então se mudou para Amsterdã, onde na época era moda que as pessoas encomendassem seus retratos para os principais pintores. Sua carreira progrediu rapidamente, mas mesmo ganhando muito dinheiro, gastava mais do que tinha. E após 14 anos em Amsterdã, endividado, precisou se mudar para um bairro pobre da cidade. E se por um lado isso foi uma grande tragédia pessoal, por outro marcou o período mais criativo de Rembrandt. Seus retratos são impressionantes não apenas porque captam detalhes preciosos de rostos, mãos e roupas, mas também, principalmente, porque conseguem traduzir o estado de espírito das pessoas, a atividade de sua alma, como ele mesmo dizia. Na sua famosa pintura Aula de Anatomia do Dr. Tumpe, por exemplo, cada assistente do médico é retratado com especial cuidado, focando seu interesse nas particularidades de cada indivíduo e na complexidade da alma humana. Suas pinturas e gravuras de temas bíblicos também são revolucionárias. Ele não se limitou a representar estes temas a partir de modelos clássicos da época. Suas pinturas são mais verdadeiras, nos dão a impressão de estarmos vendo as cenas como elas realmente aconteceram, sem fantasias ou embelezamentos decorativos. Isto pode ser visto em sua famosa pintura O Retorno do Filho Pródigo, onde um homem de joelhos é abraçado com ternura por um pai emocionado. Ele também pintou ao longo de sua vida dezenas de autorretratos. Através deles é possível acompanhar as transformações na fisionomia deste grande artista que ficou conhecido como o pintor da realidade e da sinceridade. Rembrandt nos deixou não apenas uma obra de grande beleza, mas um profundo retrato da alma humana. Então, gente, aí conta um pouquinho da vida desse artista, e ele foi uma pessoa que sofreu muito na vida dele. Ele teve 4 filhos do primeiro casamento, e os 4 filhos morreram antes, morreram antes dele, vamos falar assim. Então, imagina o sofrimento para um pai perder 4 filhos. E depois a esposa também desencarnou. Ele ficou viúvo e começou a entrar em depressão, depois arrumou uma outra esposa, e essa mulher enlouqueceu e foi internada no hospício. E ele, então, piorou do seu estado depressivo, e ele começou a gastar toda a sua fortuna, perdeu tudo, foi morar num bairro miserável. E é muito interessante que, na pior fase da vida dele, ele produziu belíssimas telas que são consideradas obras-primas da humanidade. Então, a gente vai fazer um estudo baseado em uma das telas dele,
Essa tela que a gente vai estudar, a parábola dando base a essa tela, ela tem 2,65 metros de altura por 2,6 de largura. Então, quer dizer, é uma tela, é mais um mural, né, do que é uma tela. Ela é imensa. Então, para a gente entender como vai ser esse estudo, a gente vai dar uma lida rapidinho aqui na parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me corresponde. E o pai partiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e por lá esbanjou tudo quanto possuía, numa vida desregrada. Depois de gastar tudo, houve grande fome neste país e ele começou a passar privações. E caindo em si, disse: Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e vou dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E levantando-se, foi ter com o pai. Quando ainda estava longe, o pai viu-o e, enchendo-se de compaixão, correu e lançar-se-lhe ao pescoço e cobriu-o de beijos. O filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa a melhor túnica, dai-lhe um anel para o dedo e sandálias para os pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete e alegrar-nos, porque meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E a festa principiou. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. Disse-lhe ele: O teu irmão voltou, teu pai matou o vitelo gordo, porque chegou são e salvo. Encorajado, ele queria entrar, mas seu pai, saindo, suplicava-lhe que entrasse. Respondendo ao pai, disse: Há já tantos anos que sirvo sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, ao chegar esse teu filho, ele gastou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe um vitelo gordo. O pai respondeu: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Então a gente vai ver agora por que Jesus contou essa parábola, o que estava acontecendo, né, no momento em que ele contou essa parábola. Então essa parábola está em Lucas, capítulo 15. E lá em Lucas conta que Jesus estava comendo com os publicanos e com os pecadores. E os fariseus questionaram por que ele estava comendo com as pessoas impuras, né? Então, no comecinho do capítulo, Lucas fala o seguinte, que Jesus, depois que os fariseus perguntaram por que ele estava comendo com as pessoas impuras, ele contou 3 parábolas, da ovelha perdida, e da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Então, o que Jesus queria ensinar, né? É uma das explicações que a gente pode ter. Quando ele conta a parábola do filho pródigo, ele quer mostrar ali que o filho pródigo representa todos os publicanos e os pecadores ali, que eram chamados de impuros, né? E o filho mais velho representa os fariseus, que são os falsos religiosos. Então, nós vamos nos identificar nessa parábola ou com o filho pródigo ou com o filho mais velho, né? Porque o outro personagem é o pai, e o pai aí é Deus, e Jesus tenta, através dessa parábola, nos mostrar, nos ensinar, né, o tamanho do amor de Deus para conosco. Então, continuando, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me corresponde.
E o pai partiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e por lá esbanjou tudo quanto possuía numa vida desregrada. Então, nessa parte aí do estudo, a gente vai falar da ilusão material, que é a ganância, né? E nosso desequilíbrio sobre a matéria. Então, fala lá, o homem tinha 2 filhos, mas que, na verdade, né, nenhum dos 2 filhos era confiável a ele. Porque um deles viajou, foi embora com parte da sua herança, o outro ficou, mas não por amor a seu pai, mas ficou na expectativa, né, de pegar e resgatar essa sua herança também. Entre os hebreus naquela época, quando o filho atingia uma idade adulta, eles podiam reivindicar essa herança, né? Então, a gente vê que, mas naquela época era um insulto, né? Uma falta de respeito para com o pai. Era uma humilhação para o pai quando o filho chegava a reivindicar isso. E por isso, o pai também podia, naquela época, deserdar o seu filho e expulsá-lo da aldeia. Mas o pai não fez. E é aí que a gente entende que o segundo filho ficou na expectativa da herança. Porque apesar dele querer herança, ele não tinha essa coragem, né? De pedir ao seu pai a sua parte. E o pai deu-lhe sua parte da herança. E ele viajou para um país distante, cercado de perdição, luxo e de poder. Nos distanciamos de Deus em busca do prazer material, mas as conquistas externas não preenchem o vazio da nossa alma. Então essa parte nos chama justamente para isso, né? Para essa parte, para essa ilusão que a gente tem dos bens materiais. Depois de gastar tudo, houve grande fome nesse país e ele começou a passar privações. Então o jovem, ele viaja para um país distante e ele se esquece completamente do pai. E aí a gente vê que a maioria de nós, né, na alegria, raramente a gente se lembra de Deus. Quando a gente está com o bolso cheio de dinheiro, ou com saúde, igual o Sérgio está falando, e a gente raramente lembra de Deus. A gente lembra muito de Deus no momento das dificuldades, né? A riqueza sempre atrai os bajuladores e os interesseiros. Então, esse rapaz, ele usou, gastou toda a sua herança e ele ficou na miséria. E todos os amigos que estavam acompanhando, ajudando ele nas farras, ajudando ele a gastar o dinheiro, esses amigos desapareceram. Porque, na verdade, eles eram amigos dos seus bens, né? Não amigos dele mesmo. E para completar a tragédia, naquele momento em que ele se encontrava na miséria, veio uma seca naquela região, né? E ele ficou completamente perdido e passando fome. Então ele procurou um conhecido dele e pediu trabalho. E esse conhecido, para humilhá-lo, o mandou cuidar de porcos. E ele aceitou, porque ele não tinha outra opção. Só para a gente entender por que é a humilhação, porque o porco era considerado um animal imundo, portador de muitas enfermidades. Os judeus, eles detestavam o porco e eles nem pronunciavam sequer o nome. Então, ele foi cuidar de porcos, que era uma função considerada humilhante. Era um serviço considerado impuro e marginalizava aquele que fazia esse serviço. Mas ele aceitou e foi cuidar dos porcos. E a fome dele era tanta que ele comia o que os porcos comiam. E os porcos comiam alfarroba. O que é alfarroba, segundo o Haroldo Dutra? Era muito parecido com uma vagem, igual a gente está vendo aí na foto, né? Muito parecido. E tinha 2 tipos. Tinha a alfarroba chamada gafanhoto, que a gente vai lembrar que quando João Batista estava no deserto, né, ele ficava vestido de pele de carneiro e comia gafanhoto. O gafanhoto que ele comia era essa vagem, essa alfarroba chamada gafanhoto, porque ela era doce e tinha valor nutritivo. E a alfarroba amarga, que era julgada para os porcos, ela era julgada porque era amarga, igual o nome fala,
e ela não tinha valor nutritivo. Então, ele sentia fome, porque não tinha valor nutritivo. E essa fome, a gente pode pegar também para representar a nossa fome de Deus, né? A fome da nossa alma, pelo nosso Pai, pelo amor de Deus. E, caindo em si, disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e vou dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E levantando-se, foi ter com o pai. Então, nessa passagem, a gente vai entender o despertar da consciência da continuação. No meio de tanto sofrimento, ele resolveu voltar para casa e buscar, né, em busca do pai. A gente, às vezes, quando está passando por dificuldade, ou vê que uma pessoa passou por certa e grande dificuldade, a gente entende que, às vezes, é fácil, né, a pessoa voltar ao trilho, né, assim, tomar a direção correta, né, e buscar a Deus, como diz aqui o ensinamento do Pai. Mas a gente sabe que nem todas as pessoas são assim. Alguns de nós mesmo, já no fundo do poço, né, não conseguem encontrar essa direção. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Então ele cai em si, né, o processo de despertar. Ele consegue entender que ele já não consegue mais caminhar sozinho, porque essa tentativa de caminhar sozinho não deu em nada. Sentiu a mais completa solidão. Estava realmente perdido, e foi nessa noção de perda total que o chamou à realidade, né? Ele entendeu de longe, só tem uma parte aqui, que ele valia, entendeu que ele valia menos que os porcos. Como a Gisele explicou, os porcos naquela época não tinham valor nenhum. Chegou ao estado de choque, dando-se conta da absoluta loucura do seu comportamento. Então a gente entende que nessa época, nessa hora de sofrimento, né, nessa hora de desilusão, de que a gente imaginava uma coisa e não era nada daquilo, a gente consegue mudar esse comportamento mesmo, entender essa loucura, esse vazio que encontra a gente. Havia se desligado tanto de Deus, né, ou do seu pai, da família, dos amigos, da comunidade, dos relacionamentos, que a morte seria naturalmente para ele o próximo passo. Então ele chegou a esse ponto. Percebeu que se continuasse naquele caminho, o levaria à autodestruição. Então vimos que ele, a partir daí, teve a coragem de se levantar. Saiu da sua zona de conforto, deu o primeiro passo, se movimentou e foi em busca do Pai. Ô, gente, está dando para entender até aí? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos continuar, né? Quando ainda estava longe, o pai viu e, enchendo-se de compaixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço e cobriu-o de beijos. A gente vai ver, a gente vai falar um pouco sobre esse pai, né? O pai, a gente viu na parábola que eles moravam numa aldeia, né? E o pai, ele era a autoridade máxima na família. Todos os filhos, mesmo depois que eles casavam, eles moravam junto com o pai. E a aldeia tinha poucas famílias que moravam na aldeia. Mas todos se ajudavam, todos trabalhavam juntos, porque com a dificuldade que era naquela época, todo mundo precisava de todo mundo, né? Então, eles estavam sempre unidos e trabalhando juntos ali. Então, fala uma coisa muito importante aqui, que o pai, a hora que ele vê o filho, ele sai correndo na direção do filho. A gente tem que lembrar que Jesus estava falando para aquelas pessoas que viviam naquela época, que viviam nas aldeias, né? Que tinham o pai como autoridade máxima. Então, naquela época, o ancião, ele nunca corria. Ele sempre andava lenta e majestosamente. Isso expressava a sua experiência de vida, a sua sabedoria. Então, eles nunca eram apressados. Eles sempre andavam com aquela túnica comprida, andavam lentamente e majestosamente.
Mas no momento em que o pai vê o filho, ele sai correndo ao encontro do filho, mostrando aí o tanto que era importante para ele a volta daquele filho. Que ele nunca corria, né? Mas naquele momento ele correu. Ele então beija o filho na face. O beijo na face naquela época, né? O homem beijar outro homem tinha um significado muito importante. Porque o que acontecia? Quando tinha um desentendimento ou um conflito na família, era chamado um mediador, um conciliador, que era uma pessoa de confiança das duas pessoas que estavam em conflito. E essa pessoa podia ser ou o pai, que era a autoridade máxima, mas se o pai tivesse envolvido no conflito, o filho mais velho era chamado. Então, era chamado essa pessoa, e eles entravam ali num acordo, e quando... Aí, eles se beijavam para selar a reconciliação. Então, com o beijo que o pai deu no filho, foi a mesma coisa dele falar que todo o rompimento, né, que tinha sido causado pelo filho, tinha se acabado naquele momento em que ele beijou o filho. O pai, então, ele sabia que o filho voltaria, porque ele sabia da inexperiência daquela criatura, da mesma forma que Deus tem maior paciência com a gente, mesmo quando a gente está no caminho errado, mesmo quando a gente vai para o país longe dele, né? Vamos dizer assim como exemplo, ele tem toda a paciência, porque ele sabe que nós somos ainda imaturos, inexperientes, né? Então, esse pai, ele não censurou, ele não julgou aquele filho, ele recebeu aquele filho com um beijo de braços abertos. E nós sabemos que nós sempre voltamos, né? Porque a volta para nós, ela é inevitável. No livro Perispírito e Suas Modelações, tem uma frase que eu acho muito interessante, que diz assim: a vida não deixa alternativas, é seguir a Deus ou condenar-se ao sofrimento. Então, Deus tem essa paciência com a gente, porque ou a gente quer seguir a Deus, seus ensinamentos, né? Ou a gente vai por outros caminhos que Deus permite por causa do nosso livre-arbítrio, mas a irmã Dor nos busca de volta, nos traz de volta, nos ensina, nos coloca de novo no caminho de Deus. E a gente vai assim até a gente amadurecer, né, espiritualmente. Então, no quadro, a gente vê que o pintor, ele ilumina o rosto do pai. Tem uma parte esbranquiçada aí, né? É uma iluminação que é feita com as tintas, né? Usada uma tinta branca. Então, a luz que sai do rosto desse pai representa aí a bondade sem limite, a generosidade desse pai, que a gente sabe que está representando aí o nosso Deus, nosso Pai Criador, né? Então, seguindo aí, né, através da imagem do quadro, a gente vai olhar as mãos do Pai. A gente vai perceber, na medida que no ensinamento da fala, né, Branco detalhou muito isso, né? Ele tinha um conhecimento dessa passagem e fez a tela de acordo, né, com o que ele entendia da passagem. Então, está lá o Pai. O pai é a mãe, é o gerador de vida. Ele é pai e mãe. É, pai e mãe, ele gera a vida. Ele quis mostrar para nós através da pintura. Ele representa Deus, em que o masculino e o feminino, né, a paternidade e a maternidade, estão totalmente presentes. A gente vai observar, né, na pintura, as mãos aí do pai, para a gente ter essa noção. Extraordinário, as mãos que o pai acolhe e abraça o filho são diferentes. A gente vai perceber que a direita é bem diferente da esquerda. Nela se concentra a misericórdia, o perdão, a reconciliação e a cura. Prestando mais atenção na mão esquerda do pai aí, a gente vai notar que essa mão esquerda é uma mão mais grosseira, né? Uma mão que trabalha, uma mão que representa a força.
A mão esquerda é a mão forte. É a que vai mostrar, né, nos trazer o exemplo do masculino. É uma mão masculina. A mão não parece somente tocar, mas sustentar o filho. Protege e fortalece, dá segurança. Então, ele traz essa mão, né, com um ar de masculinidade, para a gente entender que é o lado, né, do homem, que é o lado da força nessa passagem, nesse quadro, nessa pintura. A mão direita, ela tem dedos mais longos, ela é mais fina, e o toque dela, a gente consegue perceber que tem uma certa suavidade, né? Ela é delicada, é uma mão feminina. Os dedos alongados e finos demonstram, assim, uma certa elegância, né? Então, trata de uma mão suave, uma mão que acaricia e uma mão que oferece consolo e conforto, representando aí a mão de uma mãe. Então, nós temos aí, mostrando a diferença, os detalhes que esse pintor fez, né? Colocando nas mãos o masculino e o feminino, o pai e a mãe. Nessa parte, a gente vai ver que o pai, ele ampara, né, o filho em teus braços. Então, ele ampara o seu filho contra o peito, né, num gesto de perdão e de compadecimento. Ele o envolve com o calor do seu corpo, representando aí, gente, a volta ao seio de Deus, ou o retorno às origens, ou o abrigo emocional, porque ele aperta o seu filho no seu peito aí, né? E é muito interessante se a gente reparar na tela, quando ela está inteira, que o rapaz, ele está numa posição fetal, porque ele quer demonstrar aí que é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus, né? Como todos nós sabemos. Então, o filho, neste momento, ele renasce, ele recebe mais uma oportunidade, uma nova oportunidade. Como é a nossa oportunidade da reencarnação, que o Pai sempre nos dá uma nova oportunidade. Então, aí está representando a nova chance, a nova oportunidade que esse pai está dando para esse filho. E se a gente reparar bem aí, esse rapaz, ele está com uma aparência gasta, né? Miserável, assim. E ele está com a cabeça, né? Com os cabelos e com a barba raspados. E naquela época, era uma ofensa cortar os cabelos. Eles nunca cortavam os cabelos, assim, raspando a cabeça, não. Então, quando a cabeça de um homem era cortada, era humilhante. Oi? Era raspado. O que eu falei? A cabeça? Quando o cabelo deles era cortado, raspado, né? Era humilhante. Era como se eles perdessem, né, a identidade. Naquela época, só os prisioneiros e os escravos que tinham a cabeça raspada dessa forma. Então, a gente vê aí nessa parte do pai, né, que graças ao nosso pai, toda falta pode ser reparada, né? Gente, tá à vontade aí para quem quiser fazer algum comentário. Né? Se tiver alguém, o pessoal estiver achando ruim, deixa para falar no final. Mas o pai disse ao seu servo: fala assim, eles acham que você está falando sério. Trazei depressa a melhor túnica, dá-lhe um anel para o dedo e para os pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete e alegrar-nos, porque este meu filho, estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E a festa principiou. Bom, então lá está lá, trazei depressa, né? Traga a melhor túnica. É interessante a gente falar isso da túnica, porque naquela época, né, a túnica era sempre usada pelos donos da casa, né?
ou pelos filhos, né, pelos donos da propriedade, em dias de festa para receber os convidados. Então, toda vez que se viam vestidos dessa forma, era para esse tipo de festividade. O pai e irmão mais velho estão usando a túnica na pintura. Eles conferem esse status aí para a gente diferenciar. O filho já ajoelhado não tem agasalho. Ele representa na pintura a pobreza física e a pobreza espiritual. Quando ele pede para trazer a melhor túnica, né, é no sentido de trocar a roupa, né, que a gente pode pegar também como exemplo, que o pai queria que ele se apresentasse melhor, como uma transformação, né, como a gente gosta muito de falar, RI, né, Didi, como uma reforma íntima. Então, mudar para o melhor, né, se aparentar, se apresentar melhor do que ele estava. Depois ele fala do anel. Todos da família usavam o anel. Esse anel é como um símbolo mesmo, um símbolo de aliança, né? Isso é sinal que ele era filho, né, do dono ou dono da propriedade em si. Então esse anel era muito utilizado entre as famílias. Usar o anel significa voltar a fazer parte da família. Então quando ele fala isso, né, para trazer o anel para o seu filho, é para, né, eles estão recebendo ele de volta. Ele vai fazer parte novamente daquela família. É restabelecer a ligação. É ter uma aliança com o filho, mas, como a gente está seguindo o estudo, é refazer essa aliança com Deus. A festa, né? Festejar. É introduzir, né? Reintegrar o filho à comunidade, à aldeia. Através da festa, né? É como se comunicasse a todos ao mesmo tempo, né? Que o filho está sendo, né, aceito de volta. O que acontecia naquela época? Como na aldeia, né? Quando se matava um boi, os vizinhos ali eles já sabiam que eles já estavam convidados para a festa. Por quê? Um detalhe muito simples. Não tinha freezer naquela época. Então, eles matavam o boi tinha que ser consumido rapidamente, né? Então, quando o pai, né, a autoridade da família mandava matar um boi, a aldeia inteira já sabia que eles estavam convidados para comemorar alguma coisa. Como o Zé falou, né, o pai decidia tudo, né? Ele resolvia as coisas, tomava todas as decisões. Então a festa era para comemorar o retorno, né? Era a vitória da realidade sobre a ilusão. E é interessante também, porque o filho, quando ele foi embora, né, que ele pede a parte dele da herança e vai embora, é como se ele não traiu, sim, não incomodou só o pai, né? Ele incomodou também toda a aldeia, que não gostava de ver um pai, a autoridade máxima, ser humilhado. Então, o pai faz essa festa também para fazer com que a aldeia recebesse esse filho de volta, né? Para que o povo permitisse que ele continuasse, que ele voltasse a morar naquela aldeia. Então, se o pai, que era a autoridade máxima, ele aceitou o filho de volta, ainda fez uma festa para mostrar para a aldeia, ninguém da aldeia ia contra aquele pai. E não deixou de ser um ensinamento, né, para todo mundo, uma vez que a gente viu lá atrás, que quando o filho pedisse, né, a sua parte da herança, o pai podia expulsá-lo, né, e não entregar nada para ele. Ele simplesmente seria expulso da aldeia, e o pai não fez isso. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 7, ele fala assim: há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, né, essa passagem e essa festividade dada pelo pai é justamente, né, para exemplificar essa fala aí de Lucas, né? Que toda vez que um de nós, um dos seus filhos, um dos filhos de Deus, se arrepende e retorna à direção, retorna aos trilhos, é comemorado com festa. Aí a gente vê um detalhe muito interessante, que ele tinha uma espada. Ele era um homem despojado de tudo, né? De menos da sua espada. Essa espada era um sinal de dignidade que restava a esse irmão, né?
ele estava ali com uma pequena espada na cintura, e essa espada tinha um emblema da família, o emblema da sua nobreza, né? E representa aí, essa espada, de quem nós somos filhos, né? Quem é o nosso pai? Porque nessa espada ele tinha ali o emblema da família dele, e ele continuou com ela, mesmo com as roupas todas, né, esfarrapadas, ele continuou. A espada, então, representa aí a força íntima. Oi? A Alexandra comentou aqui no nosso chat que deve ser se referindo antes da espada, que é para mostrar para nós que todos temos uma nova chance. Sim, isso. E essas questões da gente pegar esses símbolos para trazer é muito interessante, né? Interessante. Da túnica é realmente interessante. Eu mesmo não tinha pensado por esse lado, não. Da túnica ser a nossa renovação íntima, né? Essa túnica, nossa renovação íntima. A mudança, né? Por falar nisso, eu não sei se vocês viram, mas o seu Jair está na reunião assistindo, ele está só sem áudio. Eu vi, mas o microfone dele parece que está desligado. E eu acho que ele não sabe ligar. Se o senhor Jair chama a Ludmila aí, manda ela apertar o botãozinho para o senhor falar que o senhor deve estar cedendo. A gente precisa da sua ajuda aí, senhor Jair. Então, continuando aqui, até o senhor Jair entrar, a espada representa a nossa força íntima, né? A força para levantar e lutar contra as nossas dificuldades íntimas. Porque olha como é bom para nós, né? Quando a gente está numa dificuldade, a gente lembra de quem que nós somos filhos, quem é nosso pai e nosso criador, né? Então a gente tem, nasce na gente uma coragem, uma força interior para a gente levantar e tentar novamente. Porque o nosso criador, o nosso pai, ele é pai de infinitas possibilidades, de infinitas oportunidades, né? Então, a espada aí representa a força que a gente tem dentro de nós por sabermos, né, que nós somos filhos de Deus. Gisele? Oi? A Ludmila mandou avisar que o senhor Jair está online, então se ele quiser falar alguma coisa, já pode dar a palavra para ele aí. Senhor Jair, por favor. Eu quero saber, minha filha, quando o filho foi embora, se ele deixou o anel com o pai dele. Ele largou o anel para trás e deve ter vendido o anel. Ele perdeu tudo, ele deve ter perdido até o anel. Você falou que o anel é o símbolo da aliança, que o pai pediu um anel para ele. Eu queria saber se foi ele deixou o anel. Com certeza, senhor Jair, ele vendeu esse anel lá para pagar as farras dele. Aí ele perdeu a aliança, né? Aí, quando ele volta, o pai arruma outra aliança para ele. Esse pai é muito bondoso, né? Onde é que você arranjou essa história toda? Essa história toda está no livro da Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade, no capítulo 3. E tem uma palestra na internet que o Divaldo faz essa palestra sobre esse capítulo. Então, eu estudei o Divaldo e o Haroldo Dutra para poder fazer esse estudo. Beleza. Pode continuar? Se eu quer falar alguma coisa para o senhor pode falar a hora que o senhor quiser, hein? Todo mundo pode. Não, o senhor é mestre, né? Eu estou escutando. Então, tá bom. Então, continuando, né, quando está estudando a pintura, vamos falar agora dos pés. A sola dos pés narra a história de uma jornada longa e penosa. A gente percebe aí pela situação dos pés, né, na pintura. Os pés representam a base da sustentação e o alicerce, né? O nosso alicerce, o alicerce do ser. E a gente vai entender também que naquela época só os servos andavam descalços. O pé esquerdo, né, como mostra lá na pintura, ele está calçado com uma sandália gasta, né? Que representa a força física, né? Que já está no limite, que está desgastada. Está sofrido, né? A sua caminhada foi sofrida. Então, foi limitando essa força através desse exemplo aí. Já o pé direito está descalço. Aponta para o sofrimento e para a miséria. Já aí, a gente nota, né, que
além da força física mostrada que foi perdida, agora ele está sem recurso, seja que esse recurso é ser um recurso material e ser um recurso emocional, né? Então, quando ele chega, vamos dizer assim, no fundo do poço, e lá no fundo ele consegue enxergar, né, que a única forma dele conseguir caminhar agora é voltando para o Pai. Essa parte, gente, foi a parte que eu mais gostei. Fala das misteriosas testemunhas. Aí a gente vai lembrar Paulo, né? Quando ele diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, né? Eu achei interessante que na hora que o Divaldo fala dessa parte, ele conta que teve uma época que os obsessores filmavam ele com um aparelho que ele não conseguia entender direito o que era, mas ele sabia que era uma filmagem. E eles falavam com ele, eles filmavam assim, quando ele estava na intimidade do lar, né? E ele fala assim, eles filmavam tudo que eu estava fazendo de errado e tudo. Agora imagina hoje com a tecnologia que tem, eu estou perdida. Então, a gente vê que a gente realmente está rodeado de uma nuvem de testemunhas. Então, a gente vê aí as testemunhas misteriosas, como ele chama na palestra, no estudo, que tem um homem sentado. Esse homem aí que está sentado, ele está olhando para um vazio, sem vislumbrar ninguém, né? Ele está olhando para o nada. Representa aí aquele indiferente, a nossa indiferença ao sofrimento do outro, né? É aquela frase que a moçada usa muito agora, cada um no seu quadrado, ninguém está nem aí para o outro, né? Então, ele representa aí a indiferença. O jovem alto aí, que é o filho mais velho, ele está de pé, em uma atitude crítica de tudo que está se passando, e ele representa aí a crítica e o julgamento. Ele está numa postura como se ele pudesse julgar pedra, que ele era o melhor, o mais correto, o mais certo, e ele pode julgar pedra em qualquer um, né? Então, ele está aí representando a crítica e o julgamento. E tem duas mulheres de pé atrás do pai, em posições diferentes. Uma mulher, ela está aí atrás dessa pilastra, como a gente está vendo, ela representa a curiosidade, ela está ali dando uma espiadinha, né? Ela está ali curiosa, tentando ver o que está acontecendo. Eu só não entendi isso, Jair, por que colocaram a mulher curiosa, né? olha só. São todas as maneiras de não se envolver diretamente, a indiferença, a curiosidade e a crítica. E nós temos também posturas diferentes. Um está encostado, né? O outro está de braços cruzados, de mãos entrelaçadas, e essas atitudes mostram aí a nossa falta de amor e nossa falta de caridade para com o próximo, né? Então, a gente é curioso, é indiferente, julga, critica e fica ali achando que a gente não tem pecados diferentes dos outros, né? Então, o detalhe que eu adorei dessa parte é a segunda mulher. E o Divaldo fala o seguinte, que a segunda mulher foi descoberta por um especialista que avalia e analisa obras de arte, e ele, com uma lupa, ele localiza uma segunda mulher atrás do pai. Então, essa mulher, segundo Joana de Ângeles, representa a mãe, que ela fala o seguinte, a mãe não aparece na história hora nenhuma. Então, a gente está achando assim, a mãe só pode estar desencarnada, né? Então, ela representa a mãe desencarnada, que é uma mulher aí com um semblante generoso, que é o anjo que guiou o filho até o pai. Então, essa mãe escondidinha aí, que só aparece na obra de arte, se a gente olhar com uma lupa, ela representa os nossos amigos espirituais, o nosso anjo guardião, o nosso protetor, que nunca desiste de nós, né? Que estão sempre aí nos ajudando a voltar de novo para o Pai, a reencontrar o Pai, a ir em busca do nosso Pai. Então, foi a parte, assim, que eu achei extraordinária, foi essa parte que destaca aí uma mulher, né, que só com uma lupa você consegue ver na tela.
Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. Disse-lhe ele: o teu irmão voltou e teu pai matou o vitelo gordo, porque chegou são e salvo. Encolerizado, não queria entrar, mas seu pai, saindo, suplicava que entrasse. Respondendo ao pai, disse: há já tantos anos que sirvo sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, ao chegar esse teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o vitelo gordo. O pai respondeu: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Então agora ele fala do filho mais velho, né? O pai e o filho mais velho são muito parecidos. Os dois têm uma longa barba, né? Como Moisés disse que já era de praxe naquela época, né? Os homens barbudos, né? Com cabelos grandes. Ambos estão vestidos com roupas finas e cobertos com manto vermelho. Nos lembra Jesus quando diz: vós sois deuses, né? Então eles têm muito essa semelhança, principalmente na postura. Mas as posturas, as atitudes e as condutas são totalmente opostas. Como é que a gente vai entender isso? Olhando através da pintura. O pai correu ao encontro do filho. A primeira postura que o pai tomou, né? Como a Titela também leu lá atrás, o pai não tinha essa conduta de correr, ele sempre andava, né? Estava sempre mais tranquilo, se mantinha assim. E ele mudou sua conduta e correu de encontro ao filho que estava perdido. E agora estava inclinado sobre ele, abraçando-o. Então a gente nota também na foto que ele faz esse contato com o filho, ele o abraça, né? O filho mais velho já não, fica afastado de ambos num nível mais alto, se mostrando, né, superior. De pé, rígido, postura realçada pelo bastão reto que segue nas mãos. Inseguro, né? Não via o outro como irmão, mas como um competidor e concorrente. O que ele temia era isso, né? Como o filho já tinha gasto a sua parte, né? Retornando ao pai, né? Ele poderia perder mais parte da sua herança. Então ele está nesse ar de superioridade. Demonstra isso na imagem. As mãos do pai estão estendidas, apertando suavemente contra o peito e abençoando o filho que voltou. Acabou de falar. Você acabou de falar? Oi. Quem ia falar? Não, é o Bernardo aqui que está. Ô, Bernardo, pode ir. Mas aqui, o Sérgio, Oi. correu de abraçar o filho e fosse dispersão, viu? A gente quando escreve fala que não correu logo em direção de alguém. Mas é simbólico, viu? Isso. Não quer dizer que fisicamente estivesse correndo, não. Não deu um galope, não, né, Zé? É simbólico. E a mesma coisa que Gisele falou, que era humilhante raspar a cabeça, eu me lembrei agora, você também sabe, que os prisioneiros atuais, eles raspam a cabeça deles. É, isso mesmo. Então a gente vê que a mão, né, dos filhos mais velhos estão presas, né, uma na outra, né, diante do peito. Sem nenhum gesto de abertura, né, de acolhimento, né, de reconciliação. Então ele se manteve lá, né, indiferente de toda a situação. Era ciumento e egoísta, né? Então mostrava sua imaturidade espiritual. Então a gente vê que o filho mais velho, quando o pai começa a festejar, ele não está em casa, né? Ele estava no campo. Então quer dizer, ele também não estava próximo ao pai, que pode representar também todos nós que às vezes nós seguimos uma doutrina ou uma religião apenas de aparência, mas na realidade nós estamos distantes do pai. Então a gente vê no quadro que existe, né, um espaço entre o pai e o filho,
mostrando um vazio que existe nesse relacionamento do pai com o filho mais velho, que a gente pode pegar para a nossa realidade, é quando existe muito conhecimento e pouca obra, né? Então, o filho mais velho, ele fica contrariado com o amor e o perdão que começam a reinar no lar naquele momento, né? Representando aí o nosso egoísmo, que a gente sempre quer tudo para a gente, nada para o outro. E eu achei interessante que o Haroldo Dutra fala que quando as pessoas perguntam para ele se existe demônio, ele fala que existe e que o demônio tem nome e sobrenome. E o demônio chama orgulho e egoísmo. Então, esse filho aí está representando, né, todo o nosso egoísmo, o filho mais velho. E é interessante porque quando a gente viu, né, naquela parte do beijo, que era uma forma de selar uma reconciliação, quando tinha algum conflito entre o pai com alguém da família, o conciliador era o filho mais velho. Então, quando o filho mais novo falou com o pai que queria a parte dele na herança, que ele ia embora, o filho mais velho, ele podia ter interferido, ter tentado, né, convencer o mais novo a ficar, mas ele não fez isso. Ele se omitiu, porque ele queria alguma vantagem, tirar alguma vantagem sobre isso. Então, o mais novo fazendo tudo errado, saindo de casa e sendo ruim da família, ele estava, de uma forma, né, destacando ali o erro do outro para que ele pudesse tirar alguma vantagem sobre isso, né? Então, às vezes, a gente gosta muito de fazer isso, né? Infelizmente, a gente destaca o erro do outro para que a gente possa sair como bonzinho, tirar algum proveito de alguma situação. E o interessante, qual era a vantagem que ele queria tirar baseado na herança, né? Porque naquela época, o filho mais velho, ele tinha todos os prestígios, assim. Então, por exemplo, o pai tinha 2 filhos, a herança do pai era dividida por 3. O filho mais velho recebia 2 partes da herança. E era vantajoso para ele o que ia acontecer, né? Então, gente, a parábola acaba desse jeito. O filho mais velho questionando o pai, mas eu estou aqui sempre, o senhor nunca matou nenhum boi para mim, né? O senhor está aceitando esse teu filho aí de volta. E muitas das vezes nós temos, como toda família tem, a ovelha negra da família, quando não somos nós mesmos, né? Que são aqueles irmãos que aprontam, vão embora, às vezes casam e voltam de novo para o lar e dão muito trabalho para os pais, né? E, às vezes, o resto da família, o resto dos irmãos, ficam ali achando um absurdo que os pais põem de novo dentro de casa e ajudam financeiramente, né? E a gente aí, com essa atitude, a gente vê que a gente está muito parecido com o filho mais velho. Então, o que é muito interessante também nessa parábola é que Joana de Ângeles falou com o Divaldo que ela pediu permissão a Deus, assim, né, a forma de falar, e a Jesus, para que ela desse um final feliz para essa parábola. Então, ela finaliza a parábola dizendo assim: o filho pródigo, sabendo que seu irmão estava magoado, foi até ele e pediu perdão. E o irmão mais velho perdoou, e eles se abraçaram e entraram, né, foram os dois de volta para a festa. E comemoraram ali a volta do irmão. Por que ela finaliza dessa forma, né? Ela mostra aí o valor que tem que ter o perdão, né, que tem o perdão, mas ela mostra também a esperança e a confiança que os mentores espirituais, que Jesus, que Deus, tem na nossa mudança, né, na nossa evolução espiritual, e eles nunca desistem de nós. Eles sempre estão ali acreditando que a gente vai melhorar, que a gente vai mudar, né? A gente cai, levanta, vai embora e volta, e eles estão sempre ali, com a mesma paciência, confiando na gente novamente, né? Então, nós achamos, para finalizar esse estudo, uma música na internet, e é uma música católica, né?
Mas é uma música belíssima. Eu acho que vale muito a pena a Ô, gente Gisele, prestar atenção. Oi, Gisele, oi. antes da sua música, Ah, acabou? Tá me ouvindo? estou ouvindo, pode falar. Não, né? Pode falar, eu estou Tá ouvindo? ouvindo, Jair. Acabou. Seu Jair, Pode continuar. Pode falar, pode seu falar, Jair. seu A gente Jair. está ouvindo. Seu Jair. Acho que ele não está escutando a gente, não. Seu Jair, o senhor está me ouvindo? Não, ele está ouvindo. O microfone dele está desativado. Seu Jair. Subiu, né, Rodrigo? O áudio sumiu. Aí, chegou. Ô, seu Chegou. Jair, está te ouvindo? Pode falar, seu Jair. Hein? O áudio sumiu ali, ia botar um hino para encerrar. Não, eu vou colocar ainda, mas Eu só ia pode falar falar. qualquer coisa. Não, mas sumiu, né? Mas eu não estou ouvindo ela. Oi, Ludmila. Não está ouvindo a gente, não. Ô, Rodrigo, então eu vou colocar o Tá. vídeo, tá bom? Tá, joia, vai lá. Gisele Tabaco. Ô, Gisele, eu não sei, aqui eu não estou ouvindo nada, mas só o que eu ia lembrar é que os judeus e os árabes, eles continuam ainda homem beijando homem. Isso. Você quer falar mais alguma coisa, Sujai? Não, eu só lembrei, você escutou o negócio do beijo? Escutei o que o senhor falou. É, que você sabe disso, vendo na televisão, os árabes beijando, um homem beijando o outro, e os judeus também. Eles têm esse hábito ainda. Fala com o Sérgio, Ah, que por isso não há necessidade de beijar o Rodrigo aí não, viu? pode deixar. Se eu Pode podia ter deixar, ido Jair. outro, seu Jair, eu não. Seu Jair, Ramon aqui. Tchau, professor. Segundo a tradição, beija-se sempre os mais velhos, viu? Tchau pra você. Deixa eu voltar aqui. Pecado devastou meu viver. Fui embora, disse ao pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai, tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é pelo Senhor que me cura por amor. Não, fala a mensagem. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. Orgulho do fui embora, disse ao pai.
Quantas vezes eu quis decidir a minha vida, motivada pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, pelo prazer de ter, prazer do poder. Perdão, Senhor, por todas as vezes que eu quis pedir a parte da herança e sair pelo mundo, sair pela vida, para curtir, para não desperdiçar nada daquilo que eu percebia e sentia que era o melhor para mim. Mas era uma grande ilusão, Senhor. Uma grande fantasia. Passou o tempo, as escolhas foram erradas, e eis-me aqui, Senhor, de novo querendo voltar, percebendo que a minha busca, na verdade, é por Ti, porque só o Senhor pode preencher os vazios da minha alma, os vazios do meu coração. Nada e ninguém nessa vida serão capazes de me amar como o Senhor me ama. Nada e ninguém nessa vida serão capazes de preencher a sede que eu tenho de ser amada. Só o Senhor pode me amar por completo. Só o Senhor possui um perfeito amor que me cura nas mais profundas, nas profundezas da minha alma, na minha maior intimidade. Então me cura, Senhor. Cura as minhas carências. Cura os meus afetos, os meus sentimentos. Cura aqui dentro. Cura o meu coração. Porque eu não quero mais buscar o Senhor em lugares onde o Senhor não está. Eu quero que o Senhor preencha o vazio do meu coração. Porque só tu podes. Só tu podes preencher. Tudo é Adonai, toda honra e tudo. Gente, eu vou postar esse vídeo no grupo, porque já passou o horário ali. Então eu jogo lá no grupo, tá bom, Rodrigo? Ok, Gisele, beleza. Muito obrigada a todo mundo aí. Com maior paciência para ouvir a gente. Muito obrigada. Obrigado a todos. Boa noite.